E terminou hoje em todo o país o mês nacional do Tribunal do Júri, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo era mobilizar o judiciário para julgar acusados de ter cometido crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri foi instituído no Brasil em 1822 e é uma garantia prevista na Constituição Federal. Nele, um colegiado de pessoas comuns julga crimes dolosos contra a vida. Mas antes de chegar a essa fase, é feito o juízo de acusação, onde o juiz recebe a denúncia e, ao final, dá a sentença. O Tribunal do Júri ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, dentre os quais nós temos o homicídio, nós temos o infanticídio, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio e o aborto. Ao final desse processo, o juiz dá uma sentença de pronúncia, ou seja, encaminhando esse processo para o júri propriamente dito, ou pela impronúncia, quando ele entender que nesse caso não é crime doloso contra a vida. E uma terceira opção que o juiz tem é uma absolvição do réu, no caso, por exemplo, dele entender que houve uma excludente ilicitude, por exemplo. Se decidido pela pronúncia, aí sim o júri é convocado. A cada processo são sorteados 25 cidadãos que devem comparecer ao julgamento. Destes, apenas 7 são sorteados para compor o conselho de sentença, que irá definir se o acusado é ou não culpado. Os outros são dispensados ou liberados para acompanhar o júri. Já o réu fica sentado de frente para os jurados escolhidos. O advogado de defesa fica à esquerda, próximo a ele. Na mesa ao centro estão promotor, juiz e escrivão. E ao centro do tribunal, o espaço das testemunhas. Ao final do julgamento, o júri deve responder aos chamados quesitos, que são as perguntas sobre o fato criminoso e as demais circunstâncias. É possível o cidadão comum se alistar para participar do júri. Para isso, é necessário ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, ser eleitor e concordar em prestar esse serviço de forma gratuita. A Justiça também pode solicitar a autoridades locais, a associações e instituições que indiquem pessoas para o tribunal. Segundo os especialistas, neste tipo de julgamento, manter a imparcialidade é um fator importante. Por isso, antes do término do evento, os jurados ficam proibidos de ter contato com a sociedade e com a mídia, para evitar qualquer tipo de influência. A imparcialidade é um pré-requisito. Ali naquele momento, ela está substituindo, ela tem poder de jurisdição, de dizer o direito. Nós vamos decidir. Então, por isso, elas precisam estar investidas na imparcialidade, para que possam fazer um julgamento justo. No caso de cidades pequenas, em que a pressão da mídia é muito grande, da população também é muito grande ali, o próprio juiz pode pedir o desaforamento, uma causa modificativa de competência, ou seja, eu vou realmente tirar aquele processo para uma outra cidade, para que esse júri seja feito em outra cidade, de forma isenta, para que os jurados tenham garantido a sua imparcialidade. A repórter Priscila Andrade conversou agora há pouco com o gestor do ENASP, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, João Marcos Guimarães Silva. Durante todo o mês de novembro, aconteceu o Mês Nacional de Júri, que foi uma iniciativa para levar a julgamento acusados de crimes dolosos contra a vida, ou seja, homicídios e tentativas de homicídio. A iniciativa terminou hoje e para falar desses resultados, conosco, o juiz de direito do Distrito Federal, doutor João Marcos Guimarães Silva. Muito boa noite, seja bem-vindo. Doutor, essa iniciativa veio para auxiliar, para tentar desafogar aí o judiciário? Boa noite, muito obrigado. Essa iniciativa é fruto da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Uma estratégia iniciada no ano de 2010, no sentido de zerar os estoques de julgamento dessa matéria no país. Nós sabemos que as ações foram de crimes dolosos contra a vida. Poderia especificar que tipo de ações se desenvolveram? Esse ano, a priorização no mês nacional do júri foi julgamentos de feminicídios e de policiais em decorrência de sua função ou em razão dela e de crimes em casas noturnas, em bares ou nos arredores deles. Agora, como é que o senhor aponta? Foi um resultado positivo? Para o ano já se começa a pensar na logística também?
Claro que positivo. Desde que instituiu esta estratégia em 2010, os estoques para julgamento vêm diminuindo gradativamente. A meta agora é julgar todos os processos de ações penais iniciadas até 31 de 12 de 2012. E essa força-tarefa, ela tira sim alguns gargalos antigos e vai atualizando a jurisdição nessa matéria. Conseguiu atingir a meta de 5.000 processos atendidos durante essa iniciativa? Pautamos 5.000 sessões de julgamento no Brasil inteiro para ocorrer no mês nacional do júri. Eu tenho dados parciais e os dados parciais me revelam que já realizamos 2.380 julgamentos no Brasil inteiro. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos aos estúdios.